Mas Né? esse é um ponto, Felipe, que as pessoas falam muito isso. Eu não uso cor por medo, Uhum. porque eu não quero, né? Então, eu vou usar o preto, branco, bege, que eu sei que não tem erro. Então, as pessoas É, ficam na zona de conforto, né? sim, mas aí você fica Né? desinteressante. Mas é isso que eu falo, o preto hoje em dia é a cor da invisibilidade. Quando a gente não quer passar mais despercebido, a gente coloca uma cor mais coringa, né? Sim. Mas é justamente a falta do conhecimento, porque tem medo de pecar pelo excesso, mas aí falta esse conhecimento do beabá, do que a cor transmite, do que a cor vai, a percepção do que os outros vão ter de você com aquela cor, se essa cor vai combinar e funcionar para a tua pele, né? Sim. Então a gente vê que justamente as pessoas vêm atrás desse conhecimento. E assim, as primeiras palavras que a gente pergunta, o que que você aprendeu mais aqui? Eu tive autoconhecimento, eu aprendi muito sobre cores. Então eu falo, a boa consultora de cores, gente, vocês que estão assistindo a gente aí em casa, ela tem que entender de cores, se aprofundar nesse conhecimento para poder transmitir para o cliente e falar, ó, primeiro contato com o cliente, a aulinha de cor, a aulinha básica, porque se Hum. ele entender todas as diferenças, ele vai saber usar no seu dia a dia. E é Hum. claro, a cartela é uma bússola, mas não é uma prisão. E as pessoas ficavam, meu Deus, se não está na cartela, eu não vou usar. Porque não entendiam o porquê que aquela cor estava ali e o que que ela remetia, né, assim, dentro da tua pele, que característica que tinha e tudo mais. Então, realmente, a gente vê que as pessoas vêm atrás dessa habilidade da consultora de traduzir as cores Uhum. e trazer isso para o teu universo, para o teu dia a dia e assim por diante, né? Olá, começando um outro Visagismo em Foco e hoje tem uma convidada muito especial, que é a Luciana Ulrich, conhecida como Ulrich, que eu conheci num dos primeiros cursos, que foi em 2006, e ela estava iniciando carreira. E nesses anos, desde então, ela se tornou a maior autoridade em coloração de pele, está lançando um novo livro que nós vamos falar, e é muito prazer poder falar com ela. Ô, Eu vou- Felipe, muito obrigada pelo convite. Agradeço suas palavras, gentis palavras. Eu que me sinto muito honrada em estar do teu lado aqui nesse projeto tão lindo que é o Visagismo em Foco, que eu adoro acompanhar. E você sempre trazendo novidade, né? Um dos precursores de toda essa área da visagem, do rosto e a coloração pessoal está aqui também, né, Sim, Felipe? sim. E como nós estávamos comentando, você estava começando, né, quando você fez o primeiro curso. Estava começando, na verdade, eu fui fazer um curso de consultoria de imagem. Você fez com quem? Eu fiz no Senac, Ah, no né? Eu fui no Senac. Senac e de lá a gente fez um grupo de alunos e todas loucas para te conhecer, conhecer o teu método, né? Enfim, Sim. e eu já tinha essa paixão pelas cores e falei, não, preciso saber mais do rosto, né? E, enfim, eu fui fazer o curso, tinha uma loja na época, eu falei, eu quero entender mais de como a gente fala da identidade das pessoas, como que a gente trabalha essa questão para compras mais assertivas. Mas quando eu cheguei no curso, eu me apaixonei Uhum. pela questão da consultoria de imagem, que estava começando também, Sim, né? tinha poucas Poucas pessoas cursos. Eu acho trabalhando, que né? o Senac era. Era Você fez o primeiro. era ali o Senac que tinha outras profissionais, mas era muito ainda embrionário o nosso Sim. mercado, né? E na verdade é mais uma consultoria de moda do que qualquer outra coisa. E isso, era muito mais a questão da moda do que a identidade das pessoas. Uhum. Mas quando eu cheguei no curso, me apaixonei pela parte das cores, me apaixonei pela a questão de como a gente poderia trabalhar a nossa comunicação, a nossa identidade pela imagem, e daí conheci o teu trabalho, que era justamente isso, como que pelo teu rosto você pode transmitir, né, as mensagens dentro do seu desejo de Uhum. imagem e da sua identidade. Então, aí foi uma trajetória e acabei né, entrando muito na área da consultoria, achava que só ia atender clientes, mas fui pesquisando muito a parte de cores, que eu sentia que era um assunto muito interessante, mas como você mesmo falou, né, Felipe, naquela época a consultoria era muito voltado para moda, né? Uhum. E quando a gente falava muito de estilo, de proporção física,
pouco Uhum. se falava da coloração. Falava, não, coloração é uma coisa antiquada, é o Uhum. método que te coloca dentro de uma cartela, que era o que Uhum. se fazia lá fora. Era coisa simples das estações, né? Que a É, Berenice Kedner fazia. fazer ali aquelas estações e daquela Todo maneira. mundo era um de 4 Era coisas. de uma cota de estações, se não tinha preto na tua cartela era proibido, e aquele jeito americano da não personalização, de seguir, né, aquela coisa, tem Uhum. que seguir à risca esse método, né? E eu fui vendo que a gente tinha muitas particularidades, inclusive a gente olhava as belezas dos livros, e falava, Uhum. não, aqui a gente tem belezas muito diferentes, né? Sim. Então eu comecei a estudar um pouco mais das cores, me aprofundar e ver que a cor, né? A gente vê que de todos os elementos de design, a cor impacta muito no nosso visual. Sim. Né? Então, como a gente descobre a cor da pele dentro dos métodos que já existiam, estudos da Suzanne Kaig, do Johannes Itten, da Bernice Kentner, da Carole Jackson, que É. divulgou muito o método, E né? não tem nem os livros deles mais, né? Não tem, são todas edições esgotadas, coisa lá E dos anos ninguém teve 80. interesse de reeditar. É uma pena, É uma porque pena, porque eu falo muito deles ali, né? Vou contando a história de quem foram os precursores, da onde veio essa metodologia para a gente entender. E daí eu Uhum. falei, não, vamos entender mais dessa diversidade do Brasil. Sim, a gente tem 12 classificações, mas dentro dessas 12 Nossa, classificações, muita diversidade, né? E daí também é o desenvolvimento da metodologia de como a gente trabalha e o desenvolvimento de materiais, porque a gente via fazer um teste de cor, não, tem que importar do Canadá, tem que importar não sei de nossa, onde. complicado, né? Né? Então, para a gente crescer o mercado, tem que ter metodologia, tem que ter tem que ter acesso a essa informação Uhum. e tem que ter ferramenta para trabalhar. Sim. E eu me descobri uma apaixonada por desenvolvimento de materiais, né? Então, vamos Uhum. fazer as cartelas, a gente precisa ter mechas de cabelo, a gente precisa ter como que as pessoas descobrem as características das cores, então, card de cores. E aí eu vou contando como tudo foi nascendo da necessidade mesmo, né? Sim. De eu precisar ter o material para mostrar para os alunos, daí os alunos falaram, não, eu também preciso de um material para mostrar para o meu cliente. E aí foi um desenvolvimento aí de 17 anos de carreira, onde eu fui, né, trabalhando e entendendo mais desse mercado, né? Nossa, você foi e sendo corajosa de fazer congressos, etc., porque aquilo é uma loucura, né? Tipo assim, eu Sim. fiz um e falei, Deus me livre. A gente já está indo esse ano para o quarto congresso, Felipe, Uhum. a Conferência Brasileira de Cores, que você já Sim. participou, e eu quero te fazer um convite para você participar de Ah, seria uma novo, né? grande Não prazer. existe conferência de cores em São Paulo sem você, né? Não existe. Obrigado. E a ideia é justamente isso, de fomentar o mercado. A gente tem tantas pessoas trabalhando com cores, não só na parte da coloração pessoal, mas no varejo, de moda, o pessoal de maquiagem, o pessoal de beleza, né, cabelo. Então, vamos reunir todo esse pessoal e vamos conversar o que tem de novidade, vamos trazer mais network entre as pessoas, né? Uma profissão um pouco solitária, né? As pessoas que são os consultores trabalham em casa, cada um no seu canto. Falei, não, vamos juntar todo mundo, fomentar esse mercado e sempre trazer atualização. E Uhum. na última conferência que a gente teve o ano passado, Felipe, a gente começou a trazer a comunidade para escrever artigos científicos. Ah, Porque dentro legal. da coloração pessoal a gente não tem faculdade, a gente Não não tem? tem só os cursos livres, né? Falei, não, então vamos, quem está fazendo alguma coisa diferente, vamos trazer isso de uma maneira acadêmica, que isso Uhum. sirva de pesquisa para os estudantes, né? Então a gente escreveu aí, teve a primeira revista digital científica. A Márcia Lopes, que foi a minha parceira, ela é uma excelente acadêmica, eu não tenho essa veia acadêmica, ela tem. Eu falei, Márcia, vem me ajudar a orientar esses artigos científicos. Esse ano a gente tem a Cláudia Moncaio também que está nos ajudando. E então a gente teve essa apresentação de artigos e esse ano a gente vai ter novamente novos artigos lá para a gente justamente, né, trazer essa novidade de uma maneira ordenada, organizada e que as pessoas tenham acesso, né? Sim. Então você, como um grande escritor, né, que trouxe para a gente ali aí todo o embasamento do visagismo, é fruto, né? A gente é fruto de tantos outros movimentos que cresceram, né, Sim, que existem hoje no mercado. Você trouxe o termo visagismo para a gente, né? é, Então, eu
Até me lamento um pouquinho desse termo, porque estão usando muito mal, né? É, a gente tem realmente. A gente fica feliz de ver como o mercado tem crescido e profissionais bacanas trabalhando, mas infelizmente a gente vê um mercado um pouco estranho nos dias de hoje, de pessoas que acabaram de se formar e são mentoras, pessoas que usam o termo Então, sem saber o que estão fazendo. As redes sociais, o mundo digital traz muitas vantagens para a gente, mas também traz o lado que não é tão positivo, né? e o problema da palavra visagismo foi justamente porque tem a palavra visagisme. Sim, Tem uma ligação porque é o rosto e tal, e foi o que o Senac escolheu para ser o nome do curso e meu trabalho desenvolveu a partir disto. Só que meu trabalho não tem quase nada a ver com visagismo. gismo. E as pessoas não conseguem ver isso. Eles acham, porque quando você apresenta uma coisa nova, todo mundo quer comparar com o que já existe. Existe. E deve estar acontecendo isso. Lógico. Olha o novo livro da. Aqui. Tudo Hã? começa pela cor. Tudo começa pela cor. O que as pessoas vão fazer? Vão olhar isso e vão comparar. Vão comparar com as estações, vão comparar isso e falar, ah, Luciano fez uma. Espera aí. Você contribuiu com uma coisa nova que é a sua experiência. Sim. É a experiência desses 17 anos E aí, e que as que pessoas falando, escreve, escreve, e que demorou 2 anos. Eu achei que ia ser tão rápido de não, escrever. imagina. E é só escrever, depois tem a Uma produção. produção. Exatamente, né? Exatamente. Falei, não, gente, é um método, é pegar, porque as pessoas falavam assim, Felipe, por que que você não vende a tua apostila do curso? Eu falei, gente, mas a apostila é material de apoio de um curso. Não é um Não é livro. um livro. E o livro as pessoas têm que, né, começar, o livro tem que ter o começo, meio, fim, tem que ter a técnica, tem que ter o ponto de vista. E daí a gente começa a escrever e fala, não, mas tem que contar de como tudo começou, né? Exatamente. A gente tem que embasar em cima do que já existia, né? Dar os créditos É, para todas as as pessoas, as referências, né? referências. Então, tudo isso, e a vida continua, né, Felipe? A gente tem que dar curso, trabalhar, Sim. cuidar da empresa. Então, eu achava que ia ser muito mais rápido. E, na verdade, quando a gente começa a escrever, a gente começa a repensar também algumas Sim, coisas, né? é um exercício fantástico para até questionar nossos próprios conceitos e procedimentos. Exatamente, a gente vai pensando em tudo que embasou, mas já vai reestruturando para frente, né? Teve Sim, algumas novidades que a gente trouxe aí de nomenclatura dos contrastes, que foi justamente isso. Espera aí, mas se a gente está fazendo desse jeito, dá para melhorar aqui, né? Então, sim, eu acho que essa ideia que você falou, né? O curso que eu fiz com você lá atrás, hoje já é totalmente diferente, sim. né? O que a gente trabalhava para uma cliente de consultoria, que eu aplico muito todos os conceitos, quando a cliente vem fazer a coloração pessoal, né? Porque ela quer saber a cor do cabelo, tá? Mas a cor tem que saber a forma. Sim, A não forma do adianta. cabelo tem que saber a forma do cabelo, né? A forma do rosto, a Uhum. textura do cabelo. Então, você junta, né? O formato dos olhos, da boca, daí ao que você quer transmitir, né? Então, o que ela tem, o que ela quer transmitir, qual é a cor da pele dela. Então, tudo isso E tudo se tem junta. que ter uma sintonia entre todos esses elementos, né? Exatamente. Então, a gente vai trazendo essas novidades. A gente trabalha com pessoas e o espírito do tempo, esse zeitgeist, vai mudando e o nosso trabalho vai mudando junto disso, né? Então, o que a gente fazia de atendimento em 2016 é completa, de 2006, diferente de 2016, Sim, diferente de hoje, e possivelmente daqui a uns anos a gente vai dizer, nossa, a gente já evoluiu para um outro caminho, né? eu lembro que naquele curso a gente fazia análise de cada aluno, né? Sim, E eu estranhei porque tinha tanta gente com pele mais, que a gente chama de outono, né? aham. Eu falei, mas tá estranho isso. Como é que tem tanta gente com outono? Porque não é uma pele brasileira essa. Aí eu fui perceber que o tapete do local era avermelhado e estava Deixando as refletindo peles mais e que quentinhas. não poderia fazer o teste lá. Sim.
A luz, Porque né? não era a luz, a luz até não estava certo também, mas o pior é esse reflexo do vermelho. É. Olha que interessante. E- Como a gente tem que cuidar de todo o ambiente que a gente vai fazer Sim. a testagem, né? Aí depois, eu acho que no mesmo curso que você fez, tinham dois irmãos que tinham um salão, Eu eh, acho que sim. o Bessa, o Acho que sim. Aham. o Wilson e a Bessa. E eles falam, todo mundo que vem aqui tem pele primavera. Aí eu fui, as paredes pintadas em amarelo. É lógico que vai Todo mundo dourar ficava toda a muito dourado. Então, lógico, e você não tem como realmente analisar a pele se você Exatamente. tem isso. Então, aí você vê que, não é só isso, eu também tenho que falar que você tem que ter um ambiente neutro. Então, o que que é neutro? Você tem que ter a, a luz neutra. Aí é um problema, porque onde vou achar luz neutra? Em 2006 não tinha lâmpada Não, neutra. a gente corria atrás de loja especializada, de fotógrafo, era difícil, tinha que encomendar, era uma loja no centro da cidade. Sim. Hoje a gente tem tudo muito mais fácil, né, Felipe? A É, gente consegue. E os- assim, até mesmo os espaços que a gente tem na estúdio para os cursos, essa questão. A casa é colorida, a gente chama de casa colorida. Mas as salas de aula tem que ser aquela parede de um tom de parede que não é nem tão quente nem tão frio, uma luz que seja dentro da adequação, né, dos kelvins necessários. Então, tudo isso precisa essa ambientação para a gente chegar no resultado, né? exato. Não, mas bacana você ter falado isso da pele do brasileiro não ser tão quente, né? Porque a gente tem muito mais o DNA de pele fria no Brasil, né? Sim. E as pessoas têm isso ainda hoje, depois de tantos anos, as pessoas ainda têm essa questão de que o Brasil é quente, a gente tem, né, a temperatura, a sensação térmica quente, é um país tropical, então tudo aqui é mais quente. Mas a pele não tem nada a ver com Nada a isso. ver. E a gente vê que isso, Felipe, ainda é um desafio para as empresas de cosmético que produzem mais maquiagens quentes. É um Hum, desafio para as lojas de varejo que a gente acaba fazendo consultoria, e você deve fazer muito disso, né? Que os produtos não são adequados. Adequados não são para o público que existe hoje, sim, que na realidade não são adequados né? mesmo, a palavra é isso. E, na realidade, eu vejo a pessoa achando que é melhor ter uma pele quente. É. Por que que é melhor? Eu acho que Não é não tem melhor. melhor. Acho que tem um aspecto cultural de tipo, a pele mais dourada, é mais jovem, é uma pele, né, uma pele mais quente, porque quando eu fico o bronzear na cabeça das pessoas sempre vai ser dourado. E não, E né? não é, porque tem um café que é frio. É frio, exatamente. Então eu vou bronzear. Então, se todo mundo que bronzeasse fosse quente, toda a pele negra ia ser quente, né? Então Não, a eu maioria dos brasileiros, quando se bronzeiam, vão para esse tom de café. café, né? A minha mãe que falava, eu bronzei, mas eu fico com uma cor de papel de pão, sabe aquele marrom meio acinzentado, que Exatamente, é o ciano. que é um tom Exatamente. mais, né, que não é tão quente. Então, por mais que a gente fale da pele, né, quantos anos você fala e falou da tonalidade, das diversidades de pele, em termos de temperatura, e ainda é novidade para muitas empresas que buscam uma consultoria para justamente ter aí uma régua de tonalidades de maquiagem para todas as peles, né? Mundialmente falando, a gente tem isso depois de 2010, que as marcas começaram a ter uma diversidade de tons de maquiagem, né? A Uhum. gente não tinha isso. Então, tem, mas ainda temos muito a crescer. No Brasil ainda tem o desafio da pele negra, que tem pouca quantidade de tonalidades para as peles mais escuras, né? Enfim, então eu vejo que é o cultural das alunas. Quando a gente recebe uma turma de aluna, né? Todas, eu tenho um blush que me deixa a pele um tom mais quente. Porque o tom de bronzeado deixa todo mundo mais jovem. Hum, Depende da harmonia e depende, do tom da pele, né? porque é de você ter essa vibração da cor. E não é que é quente ou frio, pode ser vibrar com frio ou Ou com com quente. quente. Tem que ter harmonia. E eu fico pensando, não tem, não tem nenhum. Como que se faz na Índia para fazer análise de pele? Porque não tem nada que assemelha. O que que é a pele?
geral que o indiano tem, o hindu, né? Sim. É a pele mais oliva, né? A pele com E, fundo mais. não, e é uma espécie de, que chamaria um Nilo escuro, Sim. mas tem maquiagem para isso? Eu acho que atualmente tem, mas tem quantidade pequena. E são 1,3 bilhão de pessoas. Público, né? É o país que mais E, cresce. e olha o mercado que existe para. E ninguém pensando naquele mercado. Exatamente. Olha a Exatamente. oportunidade que todo mundo está Tá perdendo. perdendo, exatamente, dos tons de pele que tem que ficar adequando, misturando maquiagem. Que é complicadíssimo. Olha, Felipe, primeiro curso que eu dei fora de São Paulo foi em 2014. Foi quando eu comecei minha carreira, né, como consultora, daí comecei a dar aula no Senac em 2011, daí comecei a dar cursos em outras escolas, de Belas Artes, Pan-Americana, enfim. E daí resolvi fazer o meu curso, né, da Estúdio Imagine, fiz um rebranding da marca, porque eu falei, eu tô fazendo tudo, mas eu tenho que me posicionar, né? Uhum. Então, virei uma, assim, todo o estudo que a gente fez de marketing, olha, o teu foco principal é a cor, então vamos deixar né, uma empresa com É seja esse foco. esse o foco, treinamento, curso, atendimento, sempre vai ser a coloração. Então eu comecei a dar meus cursos e fui dar o meu primeiro curso fora de São Paulo. E cheguei em Brasília, super feliz, fui falar e falei da pele oliva. Nesse curso, como era as pessoas que já estavam no mercado queriam conhecer a coloração pessoal, como eu trabalhava, tinham profissionais que já eram da área. E as pessoas falam, mas eu nunca ouvi falar sobre essa pele. Mas essa pele existe e a gente sabe da incidência desse tom de pele meio esverdeado aqui no Brasil. Uhum. Mas veja, a gente já tinha ali anos de coloração pessoal, as pessoas trabalhando numa metodologia em que não conhecia essas peculiaridades da pele, né? Uhum. Então, é esses detalhes que fazem a diferença no E é uma atendimento, né? pele muito parecida com o do árabe, né? Exatamente. E também você tem todo um enorme público árabe que também não tem muito produto Muito para para eles. eles. A gente pensa, aqui nossa mistura, né? O Brasil é um dos países mais miscigenados Exatamente. do mundo, né? A gente tem a mistura aí dos povos originários, né? Que tem essa pele mais amarelada, do afro, descendente do europeu que chegou aqui, como Sim. você, né? Então, essa mistura toda, a gente tem uma loucura de tons de pele, né? É engraçado que uma vez veio para cá a Carol Davidson, é uma professora, ela veio dar um curso de coloração aqui. E Ela quando deve ter ficado doida. ela ficou doida, ela falou, eu não acredito que as peles têm esses tons, porque a gente tem uma mistura muito grande, né? Então ela começou a falar, falou, não, realmente, Luciana, aqui as coisas são diferentes, Mas realmente, ela é de onde? ela é americana. Mas lá também tem. Pois é, o que eu acho é que as metodologias mais antigas eram metodologias que não trabalhavam a E é diversidade. o problema, aí entra o problema da discriminação, da falta Exatamente. de oportunidade. Que é o que a gente fala, o método que eu trabalho, né, o sazonal expandido, ele é para todas as peles, para Sim. pele branca, amarela, negra, como a tua metodologia. O ponto é, talvez os livros que a gente falou desses pioneiros aí da coloração pessoal mostravam um recorte de belezas muito Ah, muito específico. muito específico. Então a gente fala, vai, toda pessoa de verão tem que ser loira de olho azul. Não, pode ter olho castanho, pode ter um cabelo castanho claro, uma pele negra clara pode estar numa dessas cartelas, mas é a questão da gente pensar nessa diversidade, na aplicabilidade e entender essa miscigenação, né? Sim. Então é como aplicar e como a gente entender essa Mas o mundo diversidade. inteiro está indo para esse caminho. E a Sim, Europa está a gente vai ficando para cada vez mais difícil encontrar alguém com minha pele lá na Europa. Exatamente, a gente vai para a França, tem muito pessoa, os muçulmanos todos morando Sim, lá, né? A exatamente. gente tem Os muita africanos indo, e os índios, indianos, os paquistaneses indo para a Inglaterra, misturou tudo. tudo. Portugal é um país que eu vou muito por causa da escola que eu tenho a filial lá. A gente vê que não são só os brasileiros que estão voltando, né, indo para Não, lá. A gente tem vários descendentes em vários países
Até a moradia, né? O português tem falado muito que as cidades estão se descaracterizando por tantas pessoas né? É Então, que eles estão mudando, não é que exato. estão descaracterizando, É, estão ganhando outras identidades. mas aí que está o espírito do tempo, o que acontece hoje, são novas identidades, né? E a gente tem que acompanhar isso. A gente Sim. trabalha com pessoas, a gente tem que entender essas belezas diferentes e Uhum, como as pessoas querem se sentir de uma maneira diferente também, né? exatamente. E eu pessoalmente acho que quanto mais diversidade você tem, mais riqueza você Com tem. certeza, com certeza. E essa mistura, essa miscigenação, fortalece, não enfraquece. Você vê isso em animais. Quando um cachorro de raça pura é muito mais frágil Do do que que um cachorro, aquele caramelo que é a mistura que de eu chamo vários. valita, né? Você pega um liquidificador. O pessoal Gostei. estava andando cachorro na rua e fala, nossa, que lindo, que raça é? É valita. Falei, valita? É, você pega um liquidificador, você põe um monte Mistura de tudo. cachorro, mistura, sai essa belezinha aqui. Não, mas é isso. Aqui a gente tem essa mistura e que eu acho que é muito rico, com certeza. A gente ganha e o profissional tem que ter esse olhar, eh, né, para todas essas belezas que existem, né? Então a Sim, gente precisa sempre estar. E o que a gente vê também, além das belezas diferentes, é como vai mudando, né? A gente fazia coloração pessoal porque as pessoas queriam sair do preto do armário. sim. Depois as pessoas O fazem pretinho básico. o pretinho básico, que é interessante, mas não é a única cor que existe, né? Não. Aí depois, antes da pandemia, era uma necessidade de sair do preto. Depois as pessoas, nossa, eu quero rever minha identidade, fiquei em casa na pandemia, estou repensando profissão, estou repensando posicionamento, né? Eu preciso ter um armário para trabalhar de casa, o home office. Né? Sim. Hoje as pessoas querem uma consultoria para voltar, porque as empresas não estão mais fazendo home office, né? Uhum. Então, cada momento a gente vê que as pessoas buscam coisas diferentes e tem a ver com tudo que a gente está vivendo. Sim. E a gente tem que estar muito atento a esses sinais para a gente entender, né, que tudo isso muda. Outra coisa muito interessante na coloração que antigamente era entregava cartela e estava ali, né? Hoje as pessoas não é isso, né? Uhum. A- As pessoas saíam com a cartela para a Saiu loja ontem, assim, mas isso não tem na minha cartela. cartela. Você fala, ah, A, como é? é É a um colo- guia. sim, a coloração, exatamente, a cartela é um guia dos melhores tons, a gente não tem memória para cor, ali tá, não Mas tá. tem milhões de tons entre que podem ser dentro dessa. Exatamente. E se você quiser usar uma cor que não tá na tua cartela, também tem como você E tem, neutralizar se com cor você de sabe usar cor, maquiagem. você sabe. Exatamente. Então, essa questão de você diagnosticar, fazer o diagnóstico técnico da coloração perfeito, é o começo. Mas hoje as pessoas querem viver uma experiência no teu escritório, no, Sim. no, no atendimento. Ela quer entender mais da sua identidade, ela quer saber como que ela vai se expressar com aquelas cores, ela quer entender por que que ela gosta mais de um tom e por que de outro. As pessoas não têm muito entendimento da cor. Então, o que que é uma cor fria, o que que é uma cor quente, explicar. Então, é um Elas não processo. conhecem cor. Não, a gente tem essa questão de não saber a diferença. Então, eu falo para as minhas alunas, gente, ponto número 1 com a cliente de vocês, aulinha básica de cor. O que que é quente, o que que é frio, como que a gente diferencia uma cor intensa de uma cor suave, como que, né? Porque a pessoa, a hora que ela entender qual é a cartela dela, ela tem que chegar numa loja, independente da cartela, e olhar para uma cor e saber diferenciar. Né? Uhum. Tá, essa cor transmite tal mensagem, mas está aplicada em que textura, em que forma de roupa, em que Isso. linhas. Então, também a E tem mensagem. essa outra coisa que como que as cores afetam você? Porque a cor não é uma coisa inerte, simplesmente estética. Sim, Ela é uma energia que afeta você. com certeza. Então, eu lembro que bem no início, a Tita Aguiar, você Sim, conhece, né? conheço. E ela falou, eu sou pele quente, mais pro lado do outono, mas o vermelho é indicado com o tom bom para mim, mas eu não consigo usar vermelho. Falei, lógico que você não consegue, você é colérica, se você usa vermelho, você vai brigar com todo O mundo. mundo. Tem que juntar todas as Pode informações. ficar bonito, mas
altamente. E o efeito dessa cor em você, né? Eu fiz uma experiência, porque eu sou mais colérico também. E então eu fui jogar tênis com camisa vermelha. Eu, na realidade, minha cor seria minha cor da minha personalidade seria o laranja. Uhum. Eu não tenho uma roupa de laranja. Nunca tive. Que Adoro bom. laranja. Aham. Pinto meus quadros, você vê, um monte de Muito laranja. laranja. Eu adoro vermelho, quase não tenho roupa vermelha. E se eu tenho, não uso. Eu tenho uma camiseta vermelha que eu uso quase nunca. E eu tenho que tomar muita cautela, porque aí eu falei, eu vou jogar tênis com camiseta vermelha. Fui lá. Ai, voltei para casa com vergonha, porque eu briguei com todo mundo. Eu disputei cada ponto como se eu estivesse vida ou morte, e Morte. eu fiquei extremamente antipático. Antipático. É. Então, as cores afetam a Afeto. É. gente. Como a gente E traz não tem isso. nenhum estudo sobre isso. É. Aliás, tem alguns, mas pouquíssimo estudo de como as cores afetam as pessoas emocionalmente. Sim, a E como, psicologia das cores, né? Como que isso afeta, né? é, Até a neurociência, tudo isso a sim, gente trabalhar que eu esse conheço, só impacto. tem um estudo que foi feito na Universidade de Durham, eu não sei se você conhece um outro, eh, com atletas. Eles foram ver nas Olimpíadas se a cor do uniforme tinha efeito sobre o resultado Dado. de Olha que lutas. interessante, não conheço esse estudo É de. maravilhoso. Então, Quero conhecer. nas Olimpíadas, nas lutas, por exemplo, greco-romana, boxe, etc., eh, a túnica que eles usam é ou vermelha ou azul. Azul. E é sorteado. Nossa, sorteado. E aí eles queriam ver se a pessoa que tinha o vermelho levava vantagem. Porque na Sim, natureza o vermelho é muito está mais ligado a coisa mais agressiva, não sei o movimento, que e né? tal. E Realmente. bingo, 60% das pessoas que estavam usando O vermelho vermelho. ganharam as lutas. Só que eles não investigaram em relação à personalidade de cada um. Que pode ser que o vermelho desestabilizasse o, o, a A pessoa pessoa, colérica, como você que falou, em laranja dá vez de uma ele briga. lutar, ele brigasse e aí não lutasse tão bem e esquecesse a técnica. Então, o quanto isso ajuda? A cor do uniforme era um quesito, mas faltava saber Exatamente. qual era a personalidade aí de cada um, estudar isso, né, o comportamento, a coloração pessoal até de cada Sim. um, e aí daí tinha ainda a habilidade técnica, o preparo de todo mundo, enfim, várias coisas. Realmente dava para fazer vários outros Então, tem estudos. uma outra coisa que eu notei que aquele jogador de golfe, que é o maior de todos os tempos, o Tiger Woods, todo campeonato, na última rodada, ele sempre usa camisa vermelha. Vermelho. Por que que ele usa? Eles acham que é um talismã, mas não é. É que dá o foco para ele, mas ele não é colérico. Ele precisa daquela força porque ele tem um lado mais melancólico, Melancólico. que ele precisa daquela determinação e o vermelho dá para ele essa determinação. Tinha um outro jogador que usava uma roupa laranja. Mas ele era estabanado, ele era um excelente jogador estabanado. É lógico, O laranja faz. laranja todo criativo, mais, né, É, mais solto, mais, né? mas não ajuda na concentração que Nesse momento ele precisava de concentração, né? Seria um outro tom melhor, né? E é interessante ver isso como um jogador de futebol dá certo em um time e não dá certo no Em outro. outro. Aí quando você vai ver a análise do rosto e você vê o uniforme daquele time, você que vê que não funciona. Porque um caso é o Ronaldinho Gaúcho, que ele nunca jogou bem na seleção usando o O amarelo. amarelo. Ele é sanguíneo, ele fica uma borboleta. Ele dribla para cá, dribla para lá, dá firula, gira, mas
Foco, gol, rapaz. Não, Nossa, olha que interessante. Veja uma área que eu nunca tinha pensado nos esportes, nas cores, e é uma área que ninguém trabalha. ninguém trabalha. Fazer um trabalho com coach dos jogadores, pensar na cor, pensar claro, na personalidade de cada um. Veja como tem mercados ocultos, né? Sim, Ainda não trabalhados na parte da cor, do visagismo, e que a gente, não. as pessoas teriam um ganho, né? Em termos Sim, de estratégia, em termos de posicionamento. Realmente, essa parte do esporte eu gostei muito. Sempre aprendo com você. porque é um campo maravilhoso Maravilhoso. que ajudaria as pessoas. Quem sabe se ele usa Profissionalmente, né? uma camiseta embaixo do uniforme do que é da cor dele, vai ter ajudá-lo. Sei lá, Sim. Talvez uma outra. tem que experimentar. Experimentar, vamos. Boa ideia, vou começar a pensar nisso. Mas, enfim, eu concordo com você. A parte da cor é incrível que as pessoas se apaixonam muito quando começam a Sim. trabalhar com a cor, Felipe. As alunas falam, nossa, assim, né? Eu estou apaixonada por uma área tão interessante. Eu vejo que as pessoas que vêm fazer a coloração, como visagismo, né, acham que é só uma parte de qual cor que fica melhor em mim, como estratégia, mas elas descobrem um autoconhecimento absurdo, e daí nisso vem uma Uhum. autoestima, né? Sim. Então a gente fez uma pesquisa, as pessoas que não fizeram a coloração, na pesquisa responderam que achavam um serviço fútil e muito caro. E as pessoas que já tinham feito falavam que achavam um serviço muito assim, um custo justo e que E- era um trabalho muito profundo, né? Que tinha a ver com autoconhecimento, que as pessoas, Uhum. né, usam a frase, foi um divisor de águas na minha vida. Né? Então a gente vê como tem ainda é uma área pouco desenvolvida em termos de pensar que você acabou de falar no óbvio, né? A gente vai Uhum. pensar em como posicionar um time, que cor está sendo usada, qual a estratégia, como que as pessoas vão se sentir, qual a personalidade de cada um, o que que essa cor vai trazer para cada pessoa. Então tem muito ainda a ser trabalhado, né? As pessoas desconhecem as características da cor, o básico do quente e frio, a intensidade, a profundidade. E na psicologia das cores, como que a gente pode trabalhar isso, né? Pensando Exato. no benefício que uma cor vai trazer, né? O dia que você tá. Eu sempre falo, o dia que você vai fazer você precisa de concentração, vai fazer uma criação, a gente não pode usar um vermelho, um laranja, né? A gente tem que usar cores que te tragam para esse universo, Sim. né? Então, a gente sempre fazer as escolhas pensando naquilo que vai me trazer a melhor estratégia para aquele A dia, minha melhor a versão. minha melhor versão, exato, tirou da minha boca, a minha melhor versão. Então, é um universo ainda, né, Felipe, que a gente fala que a gente ainda é bebê. Eu acho que não é só no Brasil, porque eu vejo agora um movimento assim, ó, Felipe, a coloração pessoal, que existiu lá nos anos 80, né, que Nossa, era primitivo. primitivo. E daí o que acontece? Meio que morreu na Europa, nos Estados Unidos. Há anos atrás, quando eu falava, né, tem a minha amiga lá, Márcia Crivoro, que mora em Nova York, ela falava, Luciana, olha, eu faço coloração, faço consultoria, mas coloração americana não quer, ela acha que isso é uma coisa chata, ficar dentro da cartela, e que agora tá todo vapor. Hum, Porque tá todo vapor é essa maneira nova, diferente. diferente. Sim. Então, né, a escola que a gente tem lá em Portugal, a gente recebe alunos da Europa toda, online, como você também deve receber alunos do mundo Uhum. inteiro, porque a gente vê que esse jeito nosso de trabalhar, pensando, né, na individualidade, pensando na personalização, pensando nessa diversidade de pele, tem atraído, né? Porque as pessoas Hum. querem esse discurso, não querem aquele discurso dos anos Todo mundo 80 dentro de uma caixinha. dentro de uma cartela, exatamente. E uma outra coisa que é muito interessante é notar que quando a gente fala de cor, as pessoas têm uma relação com cor muito básica. Eles pensam cor é vermelho, azul, amarelo, verde e roxo, talvez, e marrom. Preto e branco. E é o vermelho, não tem tons, né? Não, não. É o É, vermelho. é vermelho, é a coisa. Então você fala, que cor uma árvore? Fala
verde. Mas eles não veem os As entretons. nuances, os tons, E né? uma coisa interessante no Brasil é que a gente percebe a cultura de um país pela linguagem. Nós não temos uma palavra para cinza, Verdade. cor de cinza, né? A É, gente fala. Não tem gray, não tem não, gris, não tem. não. Porque para o Brasil, para o Portugal, inclusive, é, essa cor não existe É. culturalmente, Lá não eles falam percebe. acinzentado. Sim, É, mas é o não cinza da é, gente, não, mas não é o percebe. cinza. É, E nem a percepção eh, milhões de cinzas que existem, que são cores, sim, não é só preto e branco. sim. E que essas cores é que são a base de toda a harmonia. Harmonia. Então, ter essa consciência de saber isso, eu acho que é importante que o consultor de imagem eduque seu aluno, Sim. Não, seu seu cliente. cliente, é porque eu vejo que as pessoas se apaixonam pela cor porque elas acabam conhecendo, Uhum, né? Então, é a questão de você saber as nuances que existem, a cor, o efeito dessa cor, qual a característica dessa cor. Então, por exemplo, você fala, o tom de azul, todo azul é frio. Não, eu tinha essa ideia, e veja, Felipe, eu sempre pintei, minha mãe sim, me mas colocava em aula de nunca se bordado, fala. pintado, mas eu não tinha essa consciência. Quando eu cheguei na minha aula de cores lá, falou, não, a gente tem vários tons de azul. Eu não. Então, quer dizer, eu tinha um conhecimento muito limitado de cor, mesmo gostando de cor. E que o cinza é feito com laranja, Olha, que esquenta o tom, o azul com laranja, vai esquentar e vai formar um cinza quente. Um exatamente. azul esquentado, que é acinzentado, né? Acinzentado, é. E então esse conhecimento é fundamental. Então, a gente coloca lá as alunas para comparar cores e enxergar, e assim, a gente vê que a grande dificuldade que todo mundo fala, coloração pessoal é muito difícil, é porque as pessoas não têm a teoria básica E da não cor. tem, não tem experiência, não tem o treino, não tem tal. Repertório, E né? infelizmente existe uma limitação porque nem todo mundo tem a percepção Da cor. adequada. É. Tem gente que tem olho, tem gente que não vai ter, né? E isso ou você tem ou não tem. Não tem como você adquirir. Então, se você não percebe o tom, você não vai percebê-lo. Você não vai perceber a diferença entre um vermelho um pouquinho mais frio e um vermelho um pouquinho mais quente, um verde um pouquinho quente. Esse verde é quente ou é frio? É isso aí que... Sim, exatamente, né? Então, a gente vê que a gente acaba dando muito treino para as alunas que muita gente não pensou nessa possibilidade, não tem a teoria. Então, depois que você tem a teoria, você treina o olhar, né? Sim. Mas tem pessoas que têm muito mais facilidade do que outras, né? Ah, tem. E tem aquele testes para... eu, não- eu já... você já viu aquele do Farnsworth? Para ver exatamente qual a sua Que percepção de você cor. tem que pôr tudo Os juntinho, tons etc e tal. grumadinhos. É difícil. Tem até uns aplicativos que vai aumentando, né? Tem um aplicativo que chama Color Lovers, para você que está em casa e quer saber se você conhece cor. É um aplicativo que começa do cinza até o rosa, do cinza até o azul. E daí ele embaralha, ele embaralha e tem que colocar na graduação. E é muito difícil, por É mais que, difícil. né, você tem que realmente treinar o teu olhar. Começa com desafios simples e E tem gente depois, que não consegue, porque não consegue. A pessoa que não tem ouvido não vai sim, ouvir. né? Então, não se aventure a tentar fazer algo que A você ver- não consegue, não é? As Por pessoas isso que pessoas precisam de consultores de imagem. precisa ter alguém que tenha essa habilidade que te ajude, né? Com Sim, certeza. ter essa percepção de você perceber, de mostrar, olha, isso aqui fica melhor, isso não fica, olha, perceba aqui, etc. Isso que é o trabalho da consultora de imagem, Sim, porque as pessoas não têm uma educação de cor. né? Não sabem cor, não, você anda por aí, você vê as coisas mais populares, vão pintar a casa vermelha, verde, tal, e fica aquela coisa brega. E até fica interessante quando você mistura tudo, A gente vê tudo como tem misturado. lá em Buenos Aires, né? O caminito, né? Eu Todas creio- as casas Aí fica coloridas, né? interessante, mas é,
senão fica brega, Mas né? esse é um ponto, Felipe, que as pessoas falam muito isso. Eu não uso cor por medo, Uhum. porque eu não quero, né? Então eu vou usar o preto, branco, bege, que eu sei que não tem erro. Então as pessoas É, ficam na zona de conforto, né? sim, mas aí você fica Mas é, desinteressante. mas é isso que eu falo, o preto hoje em dia é a cor da invisibilidade. Quando a gente não quer passar mais despercebido, a gente coloca uma cor mais coringa, né? Sim. Mas é justamente a falta do conhecimento, porque tem medo de pecar pelo excesso, mas aí falta esse conhecimento do beabá, do que a cor transmite, do que a cor vai, a percepção que os outros vão ter de você com aquela cor, se essa cor vai combinar e funcionar para a tua pele, né? Sim. Então a gente vê que justamente as pessoas vêm atrás desse conhecimento. E assim, as primeiras palavras que a gente pergunta, o que que você aprendeu mais aqui? Eu tive autoconhecimento, eu aprendi muito sobre cores. Então eu falo, a boa consultora de cores, gente, vocês que estão assistindo a gente aí em casa, ela tem que entender de cores, se aprofundar nesse conhecimento para poder transmitir para o cliente e falar, ó, primeiro contato com o cliente, aulinha de cor, aulinha básica, porque se Hum. ele entender todas as diferenças, ele vai saber usar no seu dia a dia. E é Hum. claro, a cartela é uma bússola, mas não é uma prisão. E as pessoas ficavam, meu Deus, se não está na cartela, eu não vou usar. Porque não entendiam o porquê que aquela cor estava ali e o que que ela remetia, né, assim, dentro da tua pele, que característica que tinha e tudo mais. Então, realmente, a gente vê que as pessoas vêm atrás dessa habilidade da consultora de traduzir as cores Uhum. e trazer isso para o teu universo, pro teu dia a dia e assim por diante, né? Mas, olha, é uma coisa simples, assim, que, que você vê aqui, tem vermelho, tem Verde, verde. São cores complemento, contrastantes. sim, É, complementares. mas 80% da blusa é preto. Então, que dá harmonia e isso dá uma vibração. Vibração. Porém, esse vermelho não é puro vermelho, nem esse verde puro verde. Vermelho é verde. E esse verde, para chegar nesse verde, você tem que misturar esse verde com o vermelho. Por isso que esse verde e esse vermelho, apesar de fazer Um um contraste, contraste, se eles conversam complementam. um com o outro. Você só vai saber isso se você pintar. A gente fala muito para os alunos, pega e vai E misturar faz tinta. isto, e se você não pintar, você nunca vai realmente conhecer cor. Conhecer. É, E as pessoas não pintam. é. Eles querem compreender cor teoricamente. Não existe Tem isso. que colocar a mão na massa, né? E é divertido. Sim, é gostoso, e as pessoas se encantam, né? Uhum. Porque tem aquele exercício, não lembro se eu fazia no primeiros cursos, mas depois eu fazia, que era pintar com música. Ah, você não fazia, olha que Não. interessante. Não, no meu curso não Então é tem, olha. interpretar a música com cor, e linha e forma. Ah, Sem desenhar sem nada, desenhar sem nada. nada. É Olha. só sentir a música, os ritmos e as cores. E muitos alunos acabaram descobrindo que, fazendo esse exercício, eles pegavam seus filhos e os filhos faziam junto. Então, era uma Olha, atividade que não só era um exercício para eles, mas que unia integrativo com a família. e que era muito divertido para a criança e estava educando a criança também, Sim. né? E é uma coisa muito gostosa, porque você vê que quando você pinta música, você vê que a cor tem expressão. Olha que bacana. Uma coisa terapêutica Terapêutica. Vou fazer isso também, com meu neto. Boa. porque quando a gente faz isso, ele é um dos melhores exercícios para trabalhar insights, para Sim. você está trabalhando, você faz isso, você relaxa e você está com um problema que você quer resolver, de repente, no meio da pintura, pim! Te dá um. É verdade. Eu pintava muito aquelas mandalas, lembra aquela? E a Sei, mandala ainda tem a história que você quer, se você quer internalizar, você pinta de fora para dentro, se você quer sim. externalizar de dentro para fora, né? Tinha toda uma história. E eu ficava ali horas pintando e tinha esses insights, né? E agora as pessoas estão super viciadas
em pintar uns livrinhos de ursinho. Ah, não, isso não vai falar nada. Mas, na verdade, eu acho que essa é a história das pessoas saírem do digital, né, Felipe? Porque as pessoas estão muito no digital e a hora que você pega uma caneta, cores, começa a pintar, você deixa a tua, né, você começa a ter insights, a pensar, a descansar a sua mente. E a Sim, gente está muito cansado do digital, né? sim. Então, é gostoso, nos aproxima de pessoas que estão distantes, a gente vê mais informações. Mas o excesso do digital, a gente não tem dado tempo para essas práticas simples, né? Então, realmente, pintar, melhor coisa para descobrir tons é fazer Nossa. mistura de Ah, cores, logicamente, você tem que ter a teoria por para trás entender. para você compreender o que você está fazendo, senão fica Tudo uma coisa perdido, né? à toa, né? Sei. Eu tenho um exercício, inclusive, que eu fazia na aulas de arte, que fazia não com música, mas ia fazer as misturas até tudo ficar preto. Olha que interessante. É porque no final das contas, Vai ficar tudo preto. E aí, em cima do preto, começar a fazer outras coisas para ver como que conseguiria fazer harmonias, como que você faz uma cor aparecer, que aparece mais no preto, que aparece menos, e como que você pode eh, usar a cor como para destacar, né? Que eu lembro na faculdade a gente tinha um exercício. O professor veio e deu um exercício. Ele falou, era aula de pintura mesmo. Ele falou: Eu quero que todo mundo vá para casa e na próxima aula trouxer uma pintura vermelha. tá. Bem, nós fomos na loja, acabamos com o estoque de De tintas vermelho, todos os vermelhas tons e viemos todos com quadros extremamente vermelhos. vermelhos. E ele falou: Vocês não entendem nada. Eu queria uns quadros em que o melhor quadro se é aquele que tinha menos vermelho, mas quando você olhasse, você visse só o vermelho. Vermelho. Destaque, né? Então, como é que você faz isso? Como que você valoriza a cor? Uma cor. E não é usando muita cor que você valoriza a cor. Sim. E aí que está o segredo de. Isso você só faz pintando. Você só descobre como fazer, e aí você começa a ter o domínio para fazer coisas maravilhosas com cor, que tem muita vibração, mas não fica aquela coisa extremamente chamativa, Chamativa. e fica discreto, fica elegante, fica aquela coisa, e não fica simplesmente uau, um monte de. É, porque a gente vê tantos quadros com cores vibrantes que seja, mas tem uma harmonia que você se sente bem, né? E eu Sim, acho que é essa técnica de justamente você saber o que tem que dizer, o que tem que destacar, como fazer as misturas, o que conversa com o que, né? Isso é realmente é uma arte, né? e é a mesma coisa para Para roupa. roupa, para vestimenta, com Para certeza. maquiagem, não é você, ou no cabelo. Eu julguei lá na Hair Brasil uma vez um campeonato de cor no Cor de cabelo. cabelo. Nossa, o que o pessoal colocou de cor no cabelo? Eu falei: "Não, esses caras não estão entendendo nada. Não Eles é o só excesso, estão só só depositando colocando cabelo, cor. cor. Eles não estão integrando a cor no cabelo. Não estão fazendo a cor aparecer dentro do cabelo. O cabelo desapareceu. É, Quer dizer, a intenção de todo o processo foi deixada de lado. ficou uma coisa muito simplória. E não é isso. É. Então, como é que. E isso que as pessoas precisam aprender. É uma arte. É. Até mesmo a questão de você usar cor no visual, né, nos seus looks, na maquiagem, enfim,
as pessoas falam, ai, não, eu não quero fazer o teste porque eu não quero virar uma pessoa extremamente colorida, mas ninguém vai virar nada, é para você justamente Sim. usar dentro do que você julga, né? Dentro do teu senso estético, trazer um diferencial, né? Se você é mais calma, enfim, você vai trazer isso da maneira que não é virar uma arco-íris que vai ser Sim. a consultoria, né? Pelo Eu acho que contrário. todo mundo quer ter destaque. Todo mundo quer aparecer de alguma forma, né? Só que a maioria das pessoas quer aparecer de forma discreta, Uhum, não de forma é aquela coisa da elegância, que você não aparecer porque você grita. é. A gente fala que a consultoria de imagem que a gente trabalha no todo, o que que é? A pessoa tá tão harmônica, as formas, a textura, as cores, as linhas, que eu presto atenção no todo, né? Sim, Presto atenção no conjunto. Agora, quando tem alguma coisa que tá meio fora, uma voz muito estridente, uma cor muito vibrante, uma roupa muito destoa. destoa do conjunto, né? Então a ideia é isso, eu tenho que descobrir esse conjunto da ópera, é isso que vai trazer Uhum, a tua identidade e as pessoas se conectarem com você, né? exatamente, ah, eu acho que as pessoas naturalmente sentem que se você tem cores muito gritantes, você anda eh, gritando com sua roupa, né, vamos dizer, Sim, você incomoda porque você se impõe nos outros quando você não tem permissão de invadir o espaço sim, deles. E isso é uma coisa do convívio social. Você não chega dentro de uma sala gritando que sim. os outros falam, "Pô, espera aí, eu estou conversando com as pessoas, você gritou, se me interrompeu, etc e Vai tal." ter um ruído nessa história toda, né? É, então você tem que compreender que há um convívio que cria uma harmonia dentro do convívio. E Sim, sua imagem tem que contribuir da mesma da mesma forma, forma. assim, não é chegar gritando. Sim, Tá bom, eu chego gritando num palco, eu sou uma, sei lá, Rihanna. Aí sim eu tenho que chegar gritando, é. porque é meu papel É isso que a gente aparecer. espera dela, né? É o meu papel ser extremamente visível no palco, uma Sim, Lady Gaga, uma coisa assim. Mas não você não é uma Lady Gaga ou um David Bowie entrando no dia a no dia dia a dia. no convívio social. Sim, Você vai ser antipático. com certeza, com certeza. Então, e aí a cor contribui para isso, de compreender como que é as harmonias, o que Esse que é isso. conjunto E todo, aí que leva aquela questão do que é elegante, o que é isso, o que é aquilo, etc e assim tal. por diante. Com E certeza. aí é compreensão, isso é cultura, isso é estudo, isso é educação. E precisa de cursos como o seu, precisa de um livro como esse. Sim, É assim que você aprende. aprende, com certeza. Tem que estudar muito, né, Felipe? Sim, não é que você vai nascer com É, isso. não, e tem que ter a gente que trabalha com pessoas, né? As pessoas perguntam o que que eu preciso para trabalhar. Você precisa gostar de pessoas e entender de É a pessoas, primeira né? coisa. Sociologia, antropologia, né? Entender de relações, isso é super importante, né? Tem pessoas que são ótimas técnicas de cor, mas que não entendem o universo da outra pessoa, né? Não, E não não, vai não consegue entrar no mundo no do mundo do outro. outro, exatamente. Tem que ter essa vontade e essa percepção aí, né? Esse Sim, propósito até de vida, né? Acho que sim. tem que ter isso, né? Aquela música da Barbara Streisand, né? People ela fala, pessoas que amam as pessoas são as pessoas mais sortudas do Sortudas do mundo, mundo, verdade. né? Com certeza. E- Felipe, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que você Olha, eu vim para o teu podcast, mas eu vou te perguntar, pode, né? pode, claro. Você falou que você se arrepende de ter usado o termo visagismo. Que termo você usaria? Eu estou usando a palavra image ID, porque o Hum, que eu criei foi
um método, o que eu criei, na realidade, foi compreensão que toda imagem é uma combinação, uma composição Sim, de elementos que são corpo, linha, forma, que são símbolos arquetípicos e expressam coisas específicas sim, que compreendemos. E que essa combinação, além. Por que que nós, quando a gente olha para uma coisa, eu olho para você, eu não estou vendo você, eu estou vendo a luz que se sim, reflete para meu olho, ele chega em pontos de luz e essa imagem se forma através de linhas, pontos de luz e cor e forma. sim. E aí ele vai para cá e eu vou ter uma compreensão do significado, vamos dizer, do que essa imagem representa. Representa. Eu represento a Luciana Uri, Sim, né? Só que, por outro lado, todos esses elementos têm uma vibração dentro da minha cabeça que antes dessa compreensão, meu cérebro está registrando isso emocionalmente e está criando uma sensação. sim. Então, o seu olho azul cria uma sensação. O formato do seu rosto cria uma sensação. Todo o brilho do brinco cria uma sensação. E esse conjunto cria Um uma resultado. identidade para você. Sim. E eu reajo a isso Intuitivamente. emocionalmente. Emocionalmente. E eu julgo você emocionalmente. Sim, Depois, eu vou nessa parte intelectual, racional, de compreender, antes de compreender que você é a Lu, sim. eu já teve todas essas emoções. E também, dentro desse processo, tem a questão do que é equilibrado, o que é desequilibrado, o que é harmônico, o que é não, que é o lado estético da imagem. Sim. Então, isso é Image ID. E Com certeza. compreendendo o que O é contexto disso, esse como isso conjunto. funciona, etc., aí você consegue fazer análise do rosto, análise da cor, ah, chegar numa, extrair uma intenção da pessoa, e o mais importante é traduzir a intenção da pessoa numa imagem, porque aí é uma engenharia reversa. Reverso. Eu analiso as linhas, as formas para saber o que eles expressam. Aí eu quero expressar uma coisa, então tem que ir ao contrário. Ao contrário. Que linhas, formas e cores Uma vou coisa é o usar que para você expressar é, aquilo? outra o que você quer transmitir, né? Exatamente. Então, o que eu quero expressar, uma vez que eu sei isso, então, que linhas, formas, que composição que eu posso criar para criar essa identidade? Isso é o visagismo, mas não tem nada a ver com visagismo. Então, eu falo, não, isso é Image ID. Eu Tudo a tenho ver. que. Inclusive, o próximo livro vai ser chamado Image ID, que eu vou entrar profundamente. Aliás, já está quase. Já... Está terminado o livro. Quando que ele vai É o aparecer? ano que vem que vai ser lançado. A Né? gente fica curioso, já quer ter ele na mão, né? Mas vai ser muito interessante, com Porque certeza. aí vai falar sobre todo esse processo, tudo isso que vai incluir o que tem dos outros dois livros, mas vai colocar de uma outra forma para as Outro ponto pessoas de vista. compreender. Tudo evolui, né? Que bom, bacana, bacana. Eu já estou muito curiosa Não, e por esse como o livro. seu livro, eu tenho certeza que contém muito do que já veio, Sim. mas não é igual ao que já veio. Ah, não. Não, porque senão Senão, você fala para o editor, então publica o livro da Suzanne Cagle. exatamente, não precisa do meu, né? Não, Tem que ter o seu ponto de vista. E dentro dessa vivência, né? Os anos de prática, de sala de aula, vai trazendo pra processo gente, né? longo, Sim, experimentação, sim, tudo. com certeza. Chegamos ao fim porque já passaram uma hora. Ah, que Eu tão queria gostoso. ser mais tempo. Espero que possa voltar. Com muito prazer, vou Eu, com voltar. muito prazer, gostei muito. Ah, que Não bom. sei se você fez. Fiz um autógrafo Ah, para eu não vi você, ainda. lógico, com o maior Ainda não vi. carinho. Ainda não vi. E espero que você Ah, goste. agora é meu autógrafo.
fofos. E assim, Felipe, olha, é muito gostoso estar com você, agradeço imensamente, admiro muito o seu trabalho, né, o legado que você deixou no mercado. E esse projeto do Visagismo em Foco é muito interessante para a gente que, né, ouvir pessoas, pontos de vista diferentes, trazer esse frescor para aquele assunto que já existe, mas que sempre exige uma novidade e sempre Sim. traz uma novidade. Muito bom, tá? A gente também está te vendo toda hora, isso é muito Ai, gostoso. que bom. Agora estou revendo você ao vivo, que foi um grande prazer. Muito obrigada, muito obrigada. E obrigado a todos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e siga a gente. E até o próximo Visagismo em Foco. Tchau.